Damares Alves, o senador Magno Malta diz que o impeachment de Alexandre de Moraes será a pauta da oposição no Senado. E também o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, diz que o Brasil está vivendo uma ditadura de toga. Sóstenes Cavalcante diz: nós vamos dar a voz ao presidente Bolsonaro porque ele está preso dentro de casa. Esse é o Viva Notícia. Não se esqueça de deixar o seu like e também o seu comentário. E eu vou deixar aqui a voz da Damares Alves. A minha fala com o senador Magno Malta. Decidimos que a pauta do Senado será o impeachment do senhor ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Será a pauta que a oposição vai trabalhar nos próximos dias. Foi por culpa dele que nós estamos sendo tarifados. Todas as decisões dele já estão comprovadas que violaram direitos humanos. Ontem, sexta-feira, 2 idosas estão voltando para a prisão. Uma de 71 anos de idade e outra de 74 anos de idade. É ou não é violação de direitos humanos? Como é que o mundo está vendo as decisões do ministro Alexandre? Nós tivemos uma mãe, uma esposa, que teve o seu salário congelado. O marido foi condenado e ele congela o salário da esposa para que os filhos não tenham alimentos. Crianças com menos de 10 anos. É ou não é violação de direitos humanos? O Senado entende que as decisões do ministro Alexandre provocaram perplexidade em todo o mundo. O mundo inteiro está olhando que está havendo uma violação de direitos humanos jamais visto na história do Brasil na última república. Então o Senado decide que a pauta única da oposição será a votação imediata do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, para que assim possamos salvar a economia do Brasil e para que a nação possa ter aí um sossego nos próximos anos. Por quê? A culpa de tudo, com certeza, é Alexandre de Moraes e presidente Lula. Eu gostaria de chamar a atenção desse momento porque ele é muito importante. E os senhores senadores que estão longe, mas a minha fala tem direção para suas famílias, para eles, porque esse é um momento de se redimir. Redimir diante da omissão, do medo, da covardia do Senado da República. Desde o meu primeiro mandato, eu denunciava aquilo que chamava de ativismo judicial. Eles se calaram, se omitiram. Se hoje existe um monstro chamado Alexandre de Moraes, a culpa é do Senado. Alexandre de Moraes é um estelionato, é uma falsidade ideológica, é uma mentira, e o Senado da República o sabatinou. O Senado da República ouviu o que ele disse e isso está gravado. O Senado da República o recomendou no plenário e não tem forças. Deixou que esse monstro, que os seus tentáculos fossem tomando contornos que nós não podemos calcular. E hoje nós botamos na conta de Alexandre de Moraes aquilo que está na conta de todos. Assinei a semana passada com o senador Girão e outros o impeachment de Carmen Lúcia, o impeachment de Gilmar Mendes. Aliás, é esse que disse que sem o Supremo não haveria Lula. Eles tiraram um condenado da prisão e colocaram na presidência. Esse mesmo ministro foi quem disse: no Brasil existe uma cleptocracia. Ele tirou o cleptocrata da prisão. E hoje, alinhado ao eixo do mal, a sua ideologia sentada no Palácio do Planalto, se alinhou ao eixo do mal, que eles tinham tanto sonho para chegar no time de cima do eixo do mal: o Irã, a China, a Rússia, e a mim me parece que ele é muito mais um laranja da China. O que os líderes não falam, não verbalizam, o chanceler russo disse: não fomos nós que falamos em moeda única, quem falou foi o presidente do Brasil. Eles põem ele para falar. É como Alexandre.
Ele é o megafone do Supremo. Então o que nós temos no Brasil? Um conluio do Supremo Tribunal Federal com esses ideológicos que hoje dirigem o país. O que nós temos que fazer ao Senado? Falou aqui a senadora Damares. Nós temos que impeachmentar Alexandre de Moraes, mas temos que impeachmentar a ministra. Ela disse que o Brasil tem 213 milhões de pequenos tiranos. Tirano é a senhora. Imagine nós falando isso. Como isso ia repercutir? Então o que está acontecendo com os Estados Unidos, que tomou um posicionamento com 20 países, não foi só com o Brasil. O Brasil está pagando por ter um ideológico, um comunista no poder e que tem um nanismo diplomático. Se alinhou com o eixo do mal, verbaliza o que quer o eixo do mal e o brasileiro vai pagar. Nós vamos pagar. E eles estão mentindo, tentando colocar na conta de um inocente. Eu sou o autor da tornozeleira eletrônica. E eu não criei aquela tornozeleira, Deus não colocou no meu coração e na minha mente. Para que a tornozeleira, Sóstenes, Damares, fosse usada por inocentes. Eu criei essa tornozeleira para dar possibilidade a quem não cometeu crime com natureza hedionda, mas crime com o texto constitucional penal, que hoje não existe, está sepultado. O Brasil não tem ordenamento jurídico, destruíram tudo, eles não respeitaram nem os livros que eles escreveram. Também o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, também quer dizer alguma coisa para o Alexandre de Moraes. Vamos ouvir o que o Sóstenes tem para falar. Boa tarde a todos. Inicialmente, nós gostaríamos de esclarecer que o presidente Bolsonaro está no recinto da Câmara dos Deputados, participou de toda a reunião conosco e gostaria muito de falar a toda a imprensa nacional. Entretanto, por mais uma ordem de censura do ministro Alexandre de Moraes, preventivamente, seus advogados, inclusive, o recomendaram não mais falar com a imprensa. Este é o Brasil e a democracia relativa que nós estamos vivendo. Dito isso, eu e a senadora Damares, deliberado por todos estes guerreiros colegas, mais de 54 deputados e 2 senadores, que depois transmitiremos a lista com os nomes de todos, que interromperam o seu recesso parlamentar, deixaram de estar no seio de sua família, em suas bases eleitorais, para estar em Brasília por conta da gravidade que o Brasil vive. A gravidade do Brasil é tamanha porque temos um desgoverno que decidiu fazer antecipação do período eleitoral e não governa o Brasil. Quem tem responsabilidade para resolver o problema do tarifaço americano é o presidente eleito da República, que ao invés de resolver, dialogar, usar a chancelaria, as relações exteriores para resolvê-lo, o atual governo decidiu continuar atacando, debochando do governo americano, chupando jabuticaba, indo agora encontrar com presidentes de países de esquerda latino-americanos como uma provocação. E nós, como oposição, queremos dizer que nenhum governo resolve o problema de relações internacionais com provocações, mas sim com diálogo, com responsabilidade, e é o que está faltando ao atual governo. Que ele não venha colocar a culpa na atual oposição ou no ex-presidente da República, para nós, eterno presidente Bolsonaro, que já não é mais presidente do Brasil, que a responsabilidade aqui é única de todas essas sanções que estão vindo, são dos abusos do ministro Alexandre de Moraes e do desgoverno do atual mandatário da República. Você que ficou aqui até agora, deixa aí nos comentários o que você acha dessa reunião dos deputados falando sobre a tornozeleira
que o Bolsonaro pôs no pé, e também o impeachment do Alexandre de Moraes. Tchau.